Agora vamos lá, vamos ao mano a mano. Thiago Jordão, primeiro mano a mano. Vamos a ele, Marcão. Primeiro mano a mano, começando pelo gol. Gabriel Brazão, que tem 11 jogos, média de defesas por jogo 3.2 e são 3 jogos sem sofrer gols. Do outro lado, João Ricardo, goleiro do Fortaleza, são 11 partidas, uma média de 4 defesas por jogo e também tem 5 partidas sem sofrer gols. Marcão, qual que é o seu voto? Ah, tá aí, Gabriel Brazão versus João Ricardo. Eu vou de Gabriel Brazão. Pra mim o Brazão é mais goleiro, o João Ricardo não é um goleiro ruim, não acho o João Ricardo um goleiro ruim, mas pra mim o Gabriel Brazão é mais goleiro que o João Ricardo. Gosto dos dois, Elias, mas fico com o Gabriel Brazão, até vejo uma distância um pouco grande, no meu entendimento, entre Brazão e João Ricardo. Quero te ouvir, Elias Russo, Brazão versus João Ricardo. Eu também acho dois bons goleiros, Marcão, mas o Brazão, para mim, está entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro dessa temporada. Para mim, ele está bem à frente do João Ricardo. Thiago Jordão. Eu também voto no Gabriel Brazão, Marcão. Por mais que eu goste muito do goleiro João Ricardo, nessa daqui eu vou ficar com o Gabriel Brazão. Morro mais de amores pro Gabriel Brazão, não só porque ele joga no Santos, mas também pela qualidade técnica como goleiro. Meu voto é Gabriel Brazão. Gabriel Brazão, na opinião do Thiago Jordão. Vamos ao segundo mano a mano. Ih, rapaz, Aderlan. Vamos lá, Thiago Jordão, segundo mano a mano, é você. Vamos lá, Marcão. Segundo mano a mano, esse aqui é complicado, hein? Aderlan contra Tinga. O Aderlan, que tem 2 jogos no Campeonato Brasileiro, uma média de meio desarme por jogo, e ele tem um aproveitamento nos cruzamentos de 0%, porque ele sequer tentou algum cruzamento. Do outro lado, nós temos o lateral direito Tinga, que tem 6 partidas no Campeonato Brasileiro, média de 1.2 desarmes por jogo e um aproveitamento de 15% nos cruzamentos. Marcão, qual o seu voto? Eu vou aqui no Tinga. Pra mim o Tinga é mais lateral do que o Aderlan. O Tinga pra mim é mais lateral que o Aderlan. Os números ali são melhores do Tinga, né? 6 jogos contra 2 do Aderlan, mas eu prefiro o Tinga. Um jogador de força física, um jogador que chega bem ali de fundo. Pra mim o Tinga é mais lateral do que o Aderlan. Quero te ouvir, Elias. Para mim são 2 laterais fracos, Marcão. Acho que o Aderlan teve uma boa passagem pelo Bragantino ali, ficou bastante tempo por lá, teve alguns bons momentos, mas para mim o Tinga está tendo uma sequência melhor que a dele, sem se machucar tanto. Então o cara que entrega muito mais, para mim o Tinga é melhor. Bigodinho Jordão. Estou com vocês nessa, Marcão. Eu acho o Tinga mais jogador do que o Aderlan, e também porque o Tinga ele é uma peça muito mais importante para o Fortaleza do que necessariamente o Aderlan é para o Santos. Muitas vezes o Tinga é o capitão da equipe, portanto eu voto no Tinga. Temos um empate em 1-1. Temos um empate, tá tudo igual, hein? 1-1 no mano a mano. Agora vamos à zaga. O zagueiro do lado direito. Alô, Thiago Jordão. Vamos lá, Marcão. Primeiro zagueiro do lado direito do Santos é o Zé Ivaldo, e do outro lado nós temos o Kusevich. O Zé Ivaldo, que tem 10 partidas no Campeonato Brasileiro, um aproveitamento de 74% nas bolas aéreas e ficou 2 jogos sem sofrer gols. Do outro lado, o chileno Kusevich, ele que tem 11 partidas no Campeonato Brasileiro, tem um aproveitamento de 75% nos duelos aéreos e tem 5 partidas sem sofrer gols. Marcão, em quem você vota? Tá aí, Zé Ivaldo versus Kusevich. Olha, é uma boa disputa, viu? Olha, eu gosto do Zé Ivaldo, viu? O Kusevich não é um mau zagueiro também não, tá? Eu nessa, Thiago Jordão, eu vou ficar com o Zé Ivaldo, tá? Eu vou ficar com o Zé Ivaldo. A gente percebe números até parecidos, né? Em termos de bola aérea, jogos. O Kusevich também vem jogando bastante no Fortaleza. Eu acho que a defesa do Santos vive um momento melhor comparado ao do Fortaleza, né? Então, por isso, eu fico com o Zé Ivaldo. Para mim, é um jogador melhor do que o Kusevich. Agora, é uma disputa bastante equilibrada, mas acho que o momento do Zé Ivaldo e o momento da defesa do Santos é superior ao momento da defesa do Fortaleza. Zé Ivaldo. Elias Russo. Marcão, são 2 jogadores aí, né, que se você analisar a carreira, tecnicamente não tem essa qualidade toda, mas eu acho que eu concordo com você. O Kusevich tem uma experiência já também, mas o Zé Ivaldo vive um momento melhor. Pelo momento atual, não comparando a carreira, mas acho que pelo momento atual eu fico com o Zé Ivaldo mesmo. Thiago Jordão, Bigodinho.
Eu fico com o Zé Ivaldo também, Marcão. Eu acho que se a gente pegar o melhor possível do Kusevich e o melhor possível do Zé Ivaldo, aí eu acho que o Kusevich leva uma pequena vantagem. Mas vou adotar o critério de momento e eu vou ficar com o Zé Ivaldo, que na minha opinião está melhor do que o Kusevich na temporada. Perfeito, tá aí o Thiago Jordão. Vamos a mais um, mano a mano. Agora eu quero ver Luan Pérez versus Gustavo Mancha. Aliás, Thiago Jordão, só ficou com o Kusevich ou ficou o Zé Ivaldo? Zé Ivaldo, né? Ficou o Zé Ivaldo, isso aí, 2-1 pro Peixe. 2-1 pro Peixe. Vamos a mais um, mano a mano. Thiago Jordão, L Bigodinho. Esse daqui também é interessante, Marcão. Teremos de um lado Luan Pérez e do outro Gustavo Mancha. Começando pelo Luan Pérez, que tem 4 partidas, um aproveitamento de 67% nas bolas aéreas e tem 2 partidas sem sofrer gols. Do outro lado, Gustavo Mancha, defensor do Fortaleza, que jogou 8 jogos, um aproveitamento nos duelos aéreos de 45% e também tem 2 partidas sem sofrer gols. Marcão, Luan Pérez ou Gustavo Mancha? Gustavo Mancha ou Luan Pérez. Olha, Thiago, eu vou pelos números aqui, vamos lá. O Luan Pérez, 4 jogos, o Gustavo Mancha, 8 jogos, duelos aéreos 67-45, 2-2. Eu vou pelos números aqui, porque eu acho que nenhum dos dois vivem um grande momento, não. E aqui eu vou pelos números, eu acho que os números do Luan são melhores do que do Mancha, né? Por mais que ele tenha jogado menos, e aí também... Para esse desempate, eu vou pelo histórico. Acho que o Luan Pérez é mais zagueiro que o Mancha. Então, para mim, Luan Pérez, nesse duelo, Luan Pérez mais jogador do que o Gustavo Mancha nesse momento, Elias. Esse dado do Luan Pérez é interessante, né, Marcão? Que é um jogador que uma das deficiências que ele sempre teve foi a questão da bola aérea, e ter esse aproveitamento de 67% chama bastante atenção, né? Eu, sinceramente, acho que o Luan Pérez, tecnicamente, é bem melhor do que o Gustavo Mancha. Thiago L. Bigodinho Jordão. Eu também estou com vocês nessa, pessoal. Eu vou ficar com o Luan Pérez, por mais que o Gustavo Mancha ele ainda seja um jogador jovem, né? Tem apenas 20 anos, tem tudo para crescer no futebol, mas se eu estivesse naquela pelada de final de semana e tivesse de um lado o Luan Pérez e do outro o Gustavo Mancha, eu escolheria o Luan Pérez. Portanto, o Luan Pérez vence o duelo e temos um 3-1 no placar. 3-1, portanto, para o Santo Futebol Clube no mano a mano. Vamos a mais um. Mano a mano, Gonzalo Escobar versus Eros Mancuso. Jordão, traga aí os números do Escobar versus o Mancuso. Vamos a eles, Marcão. Mais um duelo interessante. Escobar de um lado, Eros Mancuso do outro. Vamos começar com o Escobar, que tem 10 partidas, uma média de 4,5 desarmes por jogo e uma precisão nos cruzamentos de 32%. Já o Mancuso, 9 partidas no Brasileirão, média de 1,3 desarmes por jogo e uma precisão nos cruzamentos de 22%. Marcão, Escobar ou Mancuso, qual é a sua escolha? Eu vou de Pablito, né? Eu vou de Pablito. Os números aí mostram que o campeonato do Escobar é melhor do que do Mancuso, portanto eu vou de Pablito, eu vou de Gonzalo Escobar, Elias Russo. Também vou de Escobar, Marcão, jogador que tem sido um dos principais destaques desse time do Santos, pela garra, pela vontade dele em campo, então para mim é Escobar. El Bigodinho Jordão. Pablito, né, Marcão? Nessa daí é o Pablito, porque por mais que o Escobar tenha sido chutado, de certa forma, lá do Fortaleza, Marcão, ele deu a volta por cima na carreira, se assim eu posso dizer. Ele se consolidou como lateral esquerdo, vive um momento muito melhor do que o Mancuso, por isso eu voto no Escobar, é mais um ponto pro Peixe. Perfeito, tá aí o Thiago Jordão. Vamos aqui a mais um mano a mano, Jordão. 4-1 pro Santos, é isso, Jordão? 4-1 pro Santos, goleada. 4-1 pro Santos aqui no mano a mano. Vamos a mais um mano a mano, Jordão. Agora, Marcão, esse duelo aqui promete. É Diego Pituca de um lado contra Emanuel Martínez do outro. Vamos começar com os números do Pituca. O Pituca que tem 7 partidas, nenhuma assistência e tem uma média de 1,3 bolas recuperadas por partida. Já o Emanuel Martínez, ele disputou 9 jogos, deu uma assistência e tem uma média de 3,8 bolas recuperadas por jogo. Marcão, qual o seu voto? Eu aqui fico com o Martínez com toda tranquilidade. Eu acompanho o Martínez desde que ele jogava no Barcelona de Guayaquil, Thiago Jordão. Você vai se
lembrar que o Bustos queria o Martínez e a gente acabou trazendo o Julio, né? Mas uma das ideias do Santos naquele momento era trazer o Martínez. O Martínez, que no Barcelona jogava mais avançado, no América Mineiro veio jogar aqui como volante, né? No Barcelona de Guayaquil ele era 8, né? O Martínez. Aí no América Mineiro ele virou um 5, agora no Fortaleza tá jogando ali meio como volante. Acho que ele é um jogador mais completo, mais inteligente, mais técnico do que o Diego Pituca. Portanto, eu fico aqui com Emanuel Martínez, que eu acompanho há muito tempo. E olha, se o Santos tivesse trazido o Emanuel Martínez há algum tempo atrás, eu acho que as coisas poderiam estar melhor. Não é mais o Emanuel Martínez de alguns anos atrás, mas continua sendo um bom jogador. Quero te ouvir, Elias Cabrini Russo, Pituca versus Martínez. Eu acho que tecnicamente o Pituca é até um pouco melhor que ele, mas o Pituca há muito tempo que não consegue nem ser titular do Santos. Acho que o momento do Emanuel Martínez é melhor, eu voto nele. Meu caro Thiago Jordão, El Bigodinho. Voto no Emanuel Martínez também, Marcão. Eu gosto bastante do futebol do Emanuel Martínez. Eu acho que ele é um jogador com alta intensidade física, diferente do Diego Pituca, né? O Diego Pituca não conseguiu se firmar nesse retorno. Eu fico com o Emanuel Martínez, que no meu ponto de vista está acima do Diego Pituca. Marcão, é o segundo ponto do Fortaleza nesse mano a mano. Tá aí 5-2, é isso, Jordão? 4-2, Marcão. Ih, rapaz, tem jogo, hein? 4-2, hein? 4-2 pro Peixe. Vamos a mais um mano a mano aqui no Varanda Futebol Debate. Zé Rafael versus Matheus Pereira, Jordão. Zé Rafael contra Matheus Pereira, Marcão. Zé Rafael, que tem 4 partidas com a camisa do Santos no Brasileirão, não distribuiu assistências, mas tem uma média de 3,2 bolas recuperadas por jogo. Já o Matheus Pereira, Marcão, ele é um caso diferente. Ele é uma contratação nova do Fortaleza para a temporada, por isso ele não tem dados jogando aqui no futebol brasileiro. O Matheus Pereira jogava no Cádiz da 2ª divisão da Espanha. Qual que é o seu voto, Marcão? Eu conheço pouco sobre o Matheus Pereira, viu, Thiago? Até fica difícil votar, né? Porque eu sinceramente conheço muito pouco sobre o atleta, mas eu conhecendo menos, conhecendo nada o Matheus Pereira e conhecendo muito o Zé Rafael, eu acho que dificilmente ele será melhor do que o Zé Rafael. Eu não conheço o atleta, mas nesse caso eu vou, claro, votar no Zé Rafael pela qualidade que o Zé tem, pelo histórico de carreira que o Zé tem. E eu fico com o Zé. Fico com o Zé Rafael. Volto a dizer aqui, pra mim fica até um pouco mais complicado, porque eu não conheço o Matheus Pereira, mas pra mim, Zé Rafael, viu, Elias Cabrini Russo? Marcão, a minha análise é igual à sua também. Praticamente não conheço o jogador, tá chegando agora pro Fortaleza. E o Zé Rafael, a gente já conhece o histórico dele, né? Bahia, Palmeiras, então, multicampeão por lá. Então, pra mim, o Zé Rafael. El Bigodinho. Pra mim também, Marcão. Dos duelos que nós temos e que já tivemos, dos que estão por vir, pra mim esse aí é o mais desequilibrado, Marcão. Eu voto no Zé Rafael, é mais um ponto pro Santos. Temos, por enquanto, 5 pro Peixe, 2 para o Fortaleza. 5-2 pro Santos Futebol Clube. Vamos a mais um duelo. Esse é bom, hein? Esse duelo é dos bons, hein? Mamãe, isso aqui vai dar uma polêmica, rapaz. Vai dar um barulho esse duelo aqui, que eu vou falar uma coisa pra você, hein? Já me preparar, que é só pancada, viu? Deixa eu já me preparar aqui. Alô, seguranças? Isso. Vai 2 pro chat. Isso. Não, você não, Juninho. Pô, de brincadeira, Juninho. Fica aí na produção, cara. Você vai ficar tomando conta do chat. Boa. Thiago Jordão, agora o bicho vai pegar. Vamos lá. Duelos de hermanos, Marcão. Roleiser contra Pochettino. Esse aí vai dar o que falar, Marcão. O Roleiser, que tem 11 jogos no Campeonato Brasileiro, não fez gol e também não deu assistência. Já do outro lado, Pochettino, que tem 6 partidas, 1 gol e 1 assistência. Marcão, se prepara e dê o seu voto. Chat, vem comigo, vem. Só pancada agora. Agora vai ser um pega pra capar danado. Quantos gols tem o Roleiser, Jordão? Rosca, Marcão, nada. Tá. Vamos tentar de uma outra forma. Assistências? Vixe, esse aí também tá zerado, Marcão. Nada? Nadinha. Tá. Quantos gols tem o Pochettino? 1. Assistências? 1 também. Mas o Pochettino, brincadeiras à parte, além dos números dele ser melhor, eu vi alguns jogos, o Pochettino pra mim é mais jogador do que o Roleiser, tá? Eu fico com o Pochettino. Pra mim o Pochettino até agora se mostrou ser melhor do que o Benjamin Roleiser, pelo menos em futebol apresentado. Eu fico com o Pochettino nessa. Elias Cabrini Russo.
Você vê que aí o número é baixo dos dois, né, Marcão? Não, realmente a gente vê que não estão entregando tanto. Mas o Roleiser, eu não vi ele ainda fazer uma partida boa 90 minutos. É um cara que a gente tem sempre a esperança de que ele vai melhorar, que em algum momento ele vai colocar o Santos no outro patamar, principalmente do lado do Neymar. Não venceu ainda, eu fico com o Pochettino. Pochettino 2-0. Thiago, Jordão, El Bigodinho, Pochettino ou Roleiser? Agora eu quero ver, viu, Jordão? Você vai ficar no muro. Não vou, Marcão. Vamos lá. Nessa daqui, olha, eu acho que o Roleiser é mais jogador que o Pochettino, só que nos mano a manos eu sempre trago aquele critério do momento, né? Eu acho que o Pochettino ele consegue fazer mais a diferença para o Fortaleza do que propriamente o Roleiser para o Santos, Marcão. Então, nesse caso, Pochettino, então temos uma vitória do jogador que joga na equipe do Ceará, Pochettino nessa. Fortaleza, no Fortaleza. Ah, sim, do Ceará, estado do Ceará, ok, perfeito. É que aí você confundiu as bolas, né, meu? Você só colocou Verdade. O Ceará e o Fortaleza. Mas boa, tá certo, no final tá certo. Agora, 3-0, hein? Vitória cachapante do Pochettino contra o Roleiser. Vamos a mais um mano a mano. Barreal. Ih, rapaz. Ixi. Quanto que tá o mano a mano aí, Jordão? Tá ficando equilibrado, hein? 5-3 pro Santos, Marcão. Mamãe, rapaz. Tá ficando equilibrado, hein? Tá ficando equilibrado. Thiago Jordão. Vamos a... Ih, rapaz, esse é bomba, hein? Fala comigo, Jordão. Esse é bomba, Marcão. Preparem os seus corações. De um lado, Álvaro Barreal. Do outro, Marinho. Aquele Marinho, né, Marcão? Álvaro Barreal no Campeonato Brasileiro que tem 8 partidas, 2 gols e nenhuma assistência. Do outro lado, nós temos o Marinho, ou Marito, né, como ele mesmo se chama, com 7 partidas, 0 gols e 2 assistências. E aí, Marcão, qual que é o seu voto? Essa aqui é difícil, viu, cara? Eu sempre fui um grande crítico do Marinho, viu, Jordão? Sempre fui um crítico ferrenho do Marinho, tá? Agora eu vou falar uma coisa pra você, o Barreal até agora nada, hein? O Barreal até agora tem 2 gols aí que você marcou, né? Nenhuma assistência, 8 jogos e tal. Olha, eu vou falar pra você que o Marinho, ele é mais objetivo, viu? Eu vou ficar com o Marinho nessa. Eu não gosto do Marinho, vocês sabem a minha opinião. Marinho pode pá, né? Eu apelidei ele de Marinho Pode Pá. Mas olha, o Barreal ainda não mostrou nada. O Marinho é um jogador mais objetivo, mais gol e tem uma história no futebol superior ao Barreal. E eu fico com dor no coração. Marinho. Elias Russo. O minimício aleatório enferrujou, Marcão, mas a gente vê o Barreal também, é outro que a mesma análise que eu fiz do Roleiser. É um cara que não conseguiu jogar, ainda convencer um jogo 90 minutos. Então, para mim, ainda, apesar de tudo, também não gosto de tudo que o Marinho fez na saída dele do Santos, mas eu acho que ele está à frente do Barreal. Tá aí, Thiago, El Bigodinho Jordão. De um lado, Marinho, do outro, Álvaro Barreal. Com muita tristeza no coração, Marcão, eu vou votar no Marinho, né? Eu espero que nenhum amigo meu esteja vendo esse momento agora, porque, Marcão, eu sou um crítico ferrenho do Marinho, não gosto nem um pouco dele. Acho que o Marinho teve atitudes lamentáveis enquanto era jogador do Santos, mas preciso ser justo, eu acho o Marinho mais jogador do que o Álvaro Barreal. Nessa daí, Marinho neles, Marcão. 3 pro Marinho, nenhum pro Álvaro Barreal e Marcão. E o Fortaleza tá chegando no placar, 5 pro Peixe, 4 pro Fortaleza. Mamãe, que coisa, hein, Thiago Jordão? Que coisa, hein? Tá vendo? Equilibrado, hein? Equilibradíssimo mano a mano. Vamos a mais um, hein? O bicho tá pegando, hein? Vamos a mais uma. Ih, rapaz. Thiago Jordão. Esse aqui é difícil, hein, Marcão? Mas esse daqui tá nivelado por baixo, no meu ponto de vista. De um lado, nós temos Guilherme e do outro, nós temos Breno Lopes, Marcão. Do lado do Guilherme, ele tem 8 partidas, 1 gol e nenhuma assistência. Já o Breno Lopes tem 6 partidas, 1 gol, nenhuma assistência. Marcão deu seu voto. Rapaz. Pô, essa é muito difícil, hein, cara? Porque os dois vivem um péssimo momento. E os dois são jogadores regulares. Olha... Que coisa, hein? Porque a verdade é o seguinte, o momento dos dois são momentos ruins, os dois são jogadores medianos, jogadores medíocres, podemos dizer, nota 5, 5,5. Os números são parecidos, 1 gol para cada um,
O Breno Lopes jogou menos do que o Guilherme. Pô, é difícil essa, hein? É difícil. Eu vou tentar fazer uma análise aqui. Se eu tivesse um colete e tivesse 2 jogadores, tivesse que escolher um, para quem eu entregaria? Guilherme ou Breno Lopes? Guilherme. Elias, rapidinho eu vou passar para você, porque, sinceramente, para mim é muito difícil. Guilherme. Marcão, pela análise que a gente faz aqui, vai ser um jogo horrível amanhã. São 2 times limitados, mas se você for analisar a carreira, o Breno Lopes ele fez um gol de final de Libertadores e o único time grande que ele jogou foi o Palmeiras. O Guilherme fez o quê? Foi artilheiro do Campeonato Paulista. Realmente é bem complicado, mas acho que se for analisar o momento, para mim o Guilherme está à frente do Breno Lopes. Tá aí Elias Cabrini Russo, 2 votos pro Guilherme. Você, Thiago Jordão, Hélio Bigodinho. Marcão, essa daí é tão difícil que até usando o seu exemplo, se eu ganho um par ou ímpar e eu tenho que escolher um dos dois, eu falo pro cara que eu ganhei e falei, escolhe você um que eu fico que sobrar, Marcão, porque esse é difícil. Essa é difícil mesmo, concordo. Mas eu vou dar o voto pro Guilherme, Marcão. Acho que por mais que eles vivem más fases no momento, eu acho que o Guilherme faz uma temporada ainda assim melhor que a do Breno Lopes. Vou manter o meu critério de votos aqui. Nessa daqui eu fico com o Guilherme. Ah, tá certo. Rapidinho aqui, uma do chat. Se eu ler uma, vai vir várias, mas eu preciso ler. Amado Batista versus Reginaldo Rossi. Ih, mamãe! Elias Russo. Reginaldo Rossi. Eu vou de Reginaldo Rossi também. Vou de Reginaldo. Garçom. Que coisa, hein? Eu não vou perguntar pro Thiago Jordão, porque provavelmente ele não conhece nenhum dos dois, né, Jordão? Garçom aqui nessa mesa de bar, Marcão. Que isso? Reginaldo Rossi. Vamos a mais um mano a mano. Vamos a mais um mano a mano aqui no Varanda Futebol. Ih, rapaz. Vamos lá, Jordão. Esse é bom, hein, Marcão? Quanto que tá a disputa aí, Jordão? Tá 6 pro Santos, 4 pro Fortaleza. Tá equilibrado. Vamos lá, Jordão. Esse aqui é interessante, hein, Marcão? De um lado nós temos o Tiquinho Soares e do outro lado o Juan Lucero. Tiquinho Soares que tem 10 partidas, 1 gol e nenhuma assistência. E o Lucero que tem 11 partidas, 3 gols e 1 assistência. Marcão, qual é o seu voto? Eu vou de Lucero. Pra mim o momento do Lucero é melhor do que o Tiquinho. E acho o Lucero um pouco mais completo do que o Tiquinho. O Tiquinho é um jogador mais de área, um pouco mais de dificuldade para jogar fora da área. O Lucero é um jogador de maior movimentação. Eu fico com o Lucero nessa. O Tiquinho não vive um grande momento. Espero que amanhã ele possa voltar a fazer gols com a camisa do Santos. Mas para mim, Lucero, Elias Russo. O Tiquinho ainda não teve um bom momento com a camisa do Santos, né, Marcão? Se a gente for analisar um jogo ou outro que ele foi bem ali, e o Lucero já tá há um tempo aí, né, marcando gols pra caramba. Acho que o momento dele é melhor. Vou de Lucero também. Jordão. Vou votar no Lucero também, Marcão, com um certo aperto no coração, porque o que esse cara fez eu chorar naquele fatídico dia é brincadeira, mas acontece, né, Marcão? Faz parte do futebol. Eu vou votar no Lucero, eu acho que ele é muito mais completo que o Tiquinho Soares e também tem um faro de gol melhor que o Tiquinho, por isso eu voto no Lucero, Marcão, e o Fortaleza tá chegando, hein? 5º ponto do Fortaleza. 6-5. Ô, Jordão, o lançamento pro Marinho, quem deu foi o Lucero? Naquela partida em 23? Acho que foi, né? Putz, não lembro de quem foi, Marcão. Eu lembro do foi. João Basso errando o chute. Aliás, né? Jordão, como você não era da equipe naquele momento, te pergunto, o João Paulo falhou no primeiro gol? Demorou pra sair do gol? Eu acho que demorou pra sair. Por mais que seja um lance difícil, né? No cara a cara ali é complicado, mas eu acho que ele poderia ter se antecipado, né, Marcão? Ele poderia ter observado que quem tava correndo atrás do Marinho era o Basso, que, com todo respeito, nem se fossem 3 João Basso ele conseguiria pegar o Marinho na corrida, e aí eu acho que ele poderia ter se antecipado. Por mais que eu acho que o Marinho, ele telegrafou também a jogada, Marcão, porque ele vem correndo e joga o corpo todo pro lado pra ele bater de esquerda. O João Paulo não foi inteligente na jogada, o Marinho foi, e o Fortaleza abriu o placar naquela ocasião. Tá aí. Portanto, 6-5 pro Santos e vamos para o último mano a mano. Dentro de campo deu Santos, mas vamos para o último mano a mano. Os treinadores aí, Thiago Jordão. Treinadores, Marcão. De um lado nós temos o Kleber Xavier e do outro o Juan Pablo Vojvoda. O Kleber Xavier que no Campeonato Brasileiro tem 5 partidas e um aproveitamento de 26%. O Juan Pablo Vojvoda que tem 11 jogos, um aproveitamento de 30%, Marcão.
Olha, eu vou aqui de Kleber Xavier, o mamãe. Não, eu vou de Juan Pablo Vojvoda, com toda certeza, né? Um treinador consolidado, e o Kleber Xavier ainda é um treinador no início da sua carreira como treinador, né? Por mais que eu respeite o tempo que ele ficou ali assessorando o Tite, foram 24 anos, até me parece ser um profissional de boas ideias. Já disse várias vezes que eu teria mudado o treinador e ainda entendo que o Santos precisa mudar o treinador para alguém mais cascudo, mais experiente, com maior know-how. Mas aqui, para mim, até com uma vantagem muito grande, Juan Pablo Vojvoda. Elias? Marcão, aí é covardia, né? Você tem um treinador de um lado e um auxiliar do outro, um cara que está fazendo estágio no Santos, então com certeza o Vojvoda. Jordão? Vojvoda, Marcão, até faço uma ressalva, né? Eu tinha falado que o duelo menos equilibrado seria o do Zé Rafael contra o Matheus Pereira. Tinha esquecido que a gente ainda tinha um duelo de treinadores, então nessa daqui eu fico com o Juan Pablo Vojvoda. E, Marcão, temos um empate no mano a mano. O Santos ganhou em campo 6-5, mas somando a comissão técnica 6-6 no nosso mano a mano Fortaleza e Santos.